Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ouroboros. Sei que é um pouco tarde, já saiu faz tempo a pré-venda Resident Evil Requiem, mas já que estamos acompanhando tudo, vamos falar sobre isso também. Até porque tem alguns detalhes e tal, tem muita gente fazendo teoria, só que tem teoria que os caras estão falando que é nova e não sei o que, fazendo todo um malabarismo, mas que já é antiga e muita gente já falou sobre. Mas primeiro, vamos ver o conteúdo que saiu sobre a pré-venda de Resident Evil 9 Requiem. Bom, esse é um vídeo da Capcom Brasil, já está legendado, que facilita bastante o meu trabalho. E, bom, vamos ver o que ele nos traz de novidade aí sobre Resident Evil Requiem. E vamos vendo as coisas mais interessantes. Pra quem não sabe, esta é a atriz, a modelo facial e corporal da Alcina Dimitrescu de Resident Evil 8. É uma grande mulher. E como o pessoal gostou bastante da personagem, a Capcom até deve ter se arrependido de ter usado ela como praticamente o primeiro boss e ter matado. Eles vão reaproveitar porque, querendo ou não, muita gente conheceu Resident Evil depois do 6, no 7, consequentemente no 8. E são os fãs novos, essa leva nova de Resident Evil, de fãs de Resident Evil. Eu sou velho, eu comecei lá em 1996 e assim, é bizonho, mas o primeiro jogo que eu joguei de PlayStation foi Resident Evil 1. Que me apresentaram inicialmente como um jogo de tiro, você tem que matar uns zumbis, e eu tava acostumado com aquele jogo de fliperama de tiro, Dead não sei o que, Stay of the House, alguma coisa assim, que tem tinha nas Playland em shopping, você pegava uma arma e ficava matando um monte de zumbi. Eu achei que era uma coisa parecida com aquilo, até que um cachorro pulou da janela e eu falei, tá porra. E eu, como um grande idiota, comecei jogando com o Chris, que é bem mais difícil de você zerar do que com a Jill, né? Começando sem arma, só com uma faquinha, se fodendo a maior parte do tempo. Então, primeiro zumbi eu corri, e depois, quando eu fui fazendo os puzzles, cheguei no famosíssimo corredor dos cachorros, tomei um susto lascado, não consegui zerar de primeira, na verdade, mal consegui fazer alguma coisa de primeira, e daí eu fui jogar o segundo jogo de PlayStation da minha vida, que foi... Sim, Blood War. Mas vamos dar continuidade aqui nesse Road to Requiem. Welcome, and thank you for joining. I'm your host, Maggie Robertson. Today, we're giving you a briefing on all things Resident Evil, including a look back on its terrifying legacy, so you can be prepared to take on the series' latest installment, Resident Evil Requiem, releasing February 27th, 2026. I'm also thrilled to announce that pre-orders for Resident Evil Requiem begin today. Are you ready for the horrors ahead? To prepare you for Resident Evil Requiem, we've created a special recap. A look back at how we got here, the legendary characters, the unforgettable terrors, and the chilling details that may be important to remember as you continue to venture into the nightmare that awaits. So let's begin with the events leading up to the 1998 Raccoon City incident. Many years prior, a group of researchers discovered the progenitor virus in Africa. Among these researchers
was Oswell E. Spencer, a man of immense wealth and influence. Together, they founded the Umbrella Corporation, which on the surface seemed like an ordinary pharmaceutical company. But Umbrella's true purpose, driven by Spencer's ambition to reshape humanity, was to advance virus research and bioweapons development. Many years later, one of Spencer's collaborators, James Marcus, would successfully develop the T-virus. However, in 1998, the virus leaked from a research facility in Raccoon City, located in the American Midwest. The virus spread throughout the city, triggering an unprecedented pandemic and mutating its residents into flesh-eating zombies. Only the bravest souls were fearless enough to fight the infected and the monstrous bioweapons born from the T-virus. Rookie cop Leon S. Kennedy, college student Claire Redfield, STARS agent Jill Valentine, and a handful of others were able to prevail and eventually flee the city. Fearing further spread, the US government launched a sterilization operation, destroying Raccoon City. Eu achei muito legal essa recapitulação falando da história de Resident Evil. Entretanto, é estranho ela começar a citação pelo vazamento de 98, sendo que já havia um vazamento pré-Resident Evil 2 e Resident Evil 3, que é o que gera os acontecimentos em Resident Evil 0 e Resident Evil 1. E ela começa citando Leon, Claire, Ada, Jill, companhia, mas não Chris, nem a Rebecca, que são de fato os protagonistas de 0 e 1. E dando um destaque para a esterilização de Raccoon City, como se o governo de fato já soubesse o que estava acontecendo em Raccoon City. E tem um detalhe importantíssimo que muita gente não sabe, porque o Resident Evil 3 Remake é uma merda, uma bosta, horrível, um lixo. Mas no Resident Evil 3 original, Resident Evil 3 Nemesis, nós temos a informação de que sim, há mais de um T-102. Na verdade é um T-103, porque o 102 é o do Resident Evil 1 e o T-101 é o do Resident Evil 0. O T-103 seria o Mr. X. E no original, Resident Evil 2 original, nós vemos que 6 deles são soltos em Raccoon City, sendo um o RPD e os outros 5 foram designados para uma outra missão. E esta outra missão, como nós sabemos em Resident Evil 3 Nemesis, é eliminar agentes do governo, uma força especial. Inclusive nós vemos mais detalhes dessa força especial em Resident Evil Operation Raccoon City, que apesar de ser um jogo que veio todo cagado, todo bugado, horrível de jogar no começo, até que foi divertido, gostei bastante, interessante, foi legal. De fato, depois que vieram algumas correções, eu joguei, eu zerei, achei bacana, até o modo online dele é divertidíssimo, diferente do Umbrella Corps, que esse aí não dá, esse não dá, mas é um bom Resident Evil para você se divertir. E agrega algumas coisas à história que de fato é canônico pelo Resident Evil Nemesis clássico. Resident Evil 3 clássico, detalhe é isso. Tanto que Nemesis só se torna a sua última forma após devorar um ou outro Tyrant T-103 que estava lá nos resíduos ali, já derrotado na sua forma de Super Tyrant. Ele consome os restos daquele Super Tyrant e consegue uma nova mutação após assimilar a carne contida com o vírus que já estava naquele Super Tyrant. E assim o Nemesis tem a sua última forma. Coisa que não acontece no remake, porque o remake é feito com a bunda, horrível. Resident Evil 3 Remake é um desserviço, uma bosta, horrível, horroroso, uma merda. Pra mim, o terceiro episódio do Resident Evil sempre vai ser Resident Evil 3 Nemesis. O remake eu quero que se foda.
não aceito essa merda. Já zerei, joguei. Ah, a gameplay é legal, os gráficos são bonitos, a história é uma bosta. As formas do Nemesis é uma merda, tudo é uma merda. Mas não, o assunto não é esse. Mas o lance é vocês entenderem que o governo de fato estava envolvido. E essa é a pulguinha atrás da orelha que parece que vai ser levantada em Resident Evil 9 Reckon. E já tinha sido levantada em Resident Evil 6 dentro da campanha do Leon Scott Kennedy. O Adam, que era o presidente que se tornou um zumbi e foi morto por Leon Scott Kennedy, sobre aquela trama envolvendo a Helena Harper, de fato queria contar ao mundo o que estava acontecendo, o que tinha realmente acontecido em 98. Mas Derek D. Simmons, junto com a organização Família, que controla os Estados Unidos por trás dos panos, resolveu de que ele não ia falar nada e armou aquele atentado terrorista. Espero que o YouTube já não corte mais coisas, porque o YouTube tá todo cagado ultimamente. Ele de fato fez aquele acontecimento para eliminar o presidente dos Estados Unidos e evitar que ele desse com a boca no trombone e lançasse para o público o que de fato estava envolvido entre governo e Umbrella. Tem uma corrupção enorme aí por trás. Parece Brasil. E sabendo disso, talvez o Resident Evil 9 Reckon tenha uma boa conexão com Família. E falando em conexão, com o grupo Connections. Já que nós vimos ali no comecinho que Village e o Resident Evil 7 também são importantes para essa ligação. Então vai ter... assim, isso já nem é teoria, isso é um fato. Tudo isso é fato. Vambora. The Umbrella Corporation eventually went bankrupt due to the mounting evidence brought to light. However, its legacy lives on. And as for the survivors, their story was just beginning. Some, like Raccoon City journalist Alyssa Ashcroft, sought to expose Umbrella's darkest secrets. Some hunted the bioterrorists who weaponized Umbrella's research. Others set out to unveil the real truth behind the government's sterilization operation. Pegaram o que eu acabei de falar, né? Vocês podem odiar Resident Evil 6. Eu não odeio, eu adoro Resident Evil 6. Eu me divirto pra caralho jogando. Sempre jogo de novo e de novo. É divertidíssimo. Eu adoro. Ah, mas isso conta. Foda-se, aprende a jogar o bagulho, é bom. A história é divertida. Ele agrega bastante coisa. Inclusive, eu achei, assim... fugindo um pouco do vídeo, mas a campo de curiosidade, o Resident Evil 7 que seguiria o 6, caso o 6 realmente não tivesse tido tanta crítica por conta dele divergir em vários pontos e não ser terror, etc, blá 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 blá, essa história aí, ele seguiria com o conto da história, onde o Leon continuaria investigando a verdade sobre o que o Adam queria revelar ao público, porque essa informação o Leon sabe um pouco, ou ele sabe tudo, mas ele não pode falar porque ele não é um representante do governo. Tem que ser alguém com porte grande para jogar isso no ventilador. Tanto que, dentro do cânone da obra, o pessoal de Dragon Ball, o cânone da obra já fica, ai meu Deus, tudo é canon. Não, calma, não é Dragon Ball, é Resident Evil. Aquela série da Netflix, e não estou falando da série das gêmeas e o Wesker do... o Wesley Snipes da vida. Não tô falando dessa, tô falando da série animada, aonde há algumas descobertas e inclusive tem uma cena final entre o Leon e a Claire que, falando sobre a verdade, ela entrega algumas provas pro Leon e o Leon, ele guarda aquilo. De fato, o Leon sabe mais do que ele tá contando, porque ele não conta nada. E esse é o ponto. Essa informação estava sendo investigada por várias pessoas, incluindo a Alyssa Ashcroft, o que torna o Resident Evil Outbreak cânone. E aí muita gente quer saber o que aconteceu com aqueles personagens, mas assim, esquece a Alice.
a Alyssa, de fato, chegou em algum ponto da verdade, até porque ela já estava investigando, inclusive, o incidente da família Baker. E tanto que ela é citada no Resident Evil 7. Então ela estava muito perto de descobrir aquilo que o Adam estava tentando revelar. E se o presidente dos Estados Unidos foi assassinado por tentar botar a boca no trombone, o que será que eles fariam com uma repórter? E aí, quem é o inimigo da Alice? Quem é o inimigo da Alyssa? É a Umbrella? É o governo? É a família? É o The Connections? Todos esses estão em um conluio só, inclusive tinha alguma certa ligação com a mãe Miranda de Resident Evil Village? Porque ela também tinha uma conexão com os acontecimentos do mofo, inclusive com o Spencer. Será que ela não estava por dentro? Então, essas pessoas que estavam atrás da Alyssa. E por que o sangue da Grace é especial? E esse é o maior mistério até o momento. A coisa que eu mais quero saber em Resident Evil 9 Reckon. Por que raios a Grace é especial? Que porra a Grace tem? Porque não é o sangue da Alyssa. O sangue da Alyssa Ashcroft não é especial pra caralho. Senão ela não seria morta. E se de fato ela virou aquele monstro, não é ela que é o ponto focal da história. Mas é a Grace. E por que a Grace? A Grace é filha de quem? Como que a Grace é especial? Por que a Grace é especial? Esse é para mim o maior mistério. Não é nem quem é o cara que tava lá escondido com o capuz. Não. Esse cara já tem milhares de teorias sobre isso, mas a gente fala sobre isso depois. The aftershocks of the Raccoon City incident would be felt for decades to come, and coincide with other increasingly frequent bioweapon-related outbreaks. Caught up in one such bioweapon-related tragedy was an ordinary man by the name of Ethan Winters. Ethan was searching for his missing wife, Mia. Following an anonymous email, he finds himself in the bowels of the bayou at the Baker estate, where he's greeted by a deranged family infected by a horrifying ailment. Ethan fought to escape their madness and rescue his wife. 3 years later, Ethan would face a new nightmare. This time, his baby daughter Rose is taken away by Chris Redfield, the legendary hero who survived countless bioterror incidents. Brabíssimo. Brabíssimo. É um dos melhores personagens de Resident Evil. Ethan's quest to rescue his daughter led him to a mysterious, treacherous village ruled by Mother Miranda and the Four Lords. Like the Baker family, the village residents were turned into nightmarish creatures. And those four powerful lords, well, one of them was more powerful and stunning than the others. What a goddess. Oh, my apologies. Now, where was I? Mother Miranda, who shares a deep connection with Umbrella founder Oswell E. Spencer, played a key role behind the village incident. Separately, it was revealed that an insidious force known simply as the Connections was operating from the shadows and also played a key role in the incident. To this day, little is known about the Connections. Ethan Winters' terrifying two-part tale was as chilling as it was exhilarating. An immersive horror experience witnessed from Resident Evil's first ever first-person perspective. Both titles will be available in the content-rich Gold Edition for Nintendo Switch 2 on February 27th, 2026. They'll feature post-story Tô longe de ter scenarios Switch and 2. extra game modes. Nenhum tem. Resident Evil Village will also include a third-person gameplay option. And if February 27th sounds familiar, it's because it is. These two terrifying titles are releasing the same day as Resident Evil Requiem, the series' newest, most chilling installment.
where you'll play FBI analyst Grace Ashcroft as she confronts her haunted past and uncovers the truth behind the Raccoon City incident. Prepare yourself for a new chapter of Resident Evil and a story that pushes the series forward, using gameplay that has evolved in terrifying new ways. Resident Evil Requiem will be available on PlayStation 5, Xbox Series X and S, Steam, Nintendo Switch 2, and for the first time in series history, the Epic Game Store. You'll be able to choose between 2 editions, Standard and Deluxe. The Deluxe Edition includes the same base game as the Standard Edition, plus an exclusive pack of costumes and weapon skins. And for pre-orders, players will also get the exclusive Grace's Costume Apocalypse. Let us now turn our attention to the exquisite offerings that accompany Resident Evil Requiem. Our special edition Nintendo Switch 2 Pro controller is coming soon. Featuring Resident Evil Requiem design and styled in gunmetal-inspired black, this original controller boldly showcases in-world newspaper articles from the game, capturing its dark and immersive atmosphere. Launching the same day as the game itself, you can bring home both on February 27th, 2026. Believe it or not, we have even more incredible news. We're excited to announce our daring protagonist, Grace Ashcroft, will become Resident Evil's first ever amiibo in summer 2026. Stay tuned for more details. Soon, you'll be able to flaunt your Resident Evil fandom in Fortnite. When you purchase Resident Evil Requiem through the Epic Games Store, you'll receive special Fortnite items, such as the Grace outfit, after the game launches. More details to come. But for those of you that simply cannot wait to jump back into the world of Resident Evil, you're in luck. We've severed the price on multiple Resident Evil titles to make your Halloween more heart-pounding, hair-raising, and bone-chilling than ever. As you may know, Resident Evil is celebrating 30 years of terror. Legal que tá em promoção, mas eu já tenho todos. 0, 1, 2, 3, 4 remake, 5, 6, 7, 8. Revelations 1, Revelations 2. Operation Raccoon City, mas é pra Xbox 360, é a versão pirata que eu tenho. Não vou poder aproveitar muito, até porque a minha grana tá baixa. Mas pra vocês aproveitarem aí. With many more nightmares soon to come. While our time today has come to an end, we hope to see you again very soon during the Resident Evil Showcase early next year, where we'll descend even deeper into all things Resident Evil Requiem. Thank you all for joining. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Grace. Parece meio armado, meio sem sentido você mandar uma investigadora para um incidente no local onde a mãe dela morreu. Não seria muito íntimo, muito pessoal o envolvimento? Porque assim, usando a lógica, não faz muito sentido você mandar um investigador para uma coisa onde ele pessoalmente está envolvido, porque o sentimento acaba sobrepondo a lógica pela emoção de já estar envolvido no pessoal, âmbito pessoal. Deixa de ser profissional. Então, o correto seria mandar um agente especial que fosse preparado, não um analista, mas um agente de fato para fazer essa investigação, não um analista. Ela é uma agente do FBI, mas ela é um agente analista. É tipo assim, ao invés de eu mandar o Lee Scott Kennedy, eu mando a Hannigan. Você entendeu a diferença? Um é agente de campo e o outro é um agente fora de campo, que
faz a investigação, faz o levantamento, reúne as provas, vê a parte burocrática. Um fica no escritório, o outro vai pro campo. E aí você manda o cara do escritório investigar em campo. É uma agente da FBI, mas ela é analista da FBI. Me parece que esse rapaz, que lá no primeiro trailer até falou, nossa, mano, é o Josh do Resident Evil 5? Não é o Josh. Não é. Será que ele não tá envolvido nessa parada? Que é uma decisão estranha. E aí, assim, a gente já sabe que a Grace vai ser capturada lá. Será que os caras não... Não parece que o FBI tá de complô também? O FBI tá ligado na trama? Ou o FBI, governo, tá ali ó, por baixo dos panos ali, tramando junto com quem seriam os vilões dessa história de Resident Evil Requiem? O FBI, de fato, não faz sentido eles mandarem a Grace. Porque pela gameplay, e a gente já sabe, ela não é uma lutadora. Ela vai saber usar uma arma, etc. Mas assim, ela não é um Chris Redfield, ela não é um Leon Scott Kennedy. Ela não é nem uma Claire Redfield. Que já é uma personagem mais focada, apesar de ser muito boa de porrada, mais focada em atuação extra-campo, em divulgação, em revelar os problemas, em botar a boca no trombone e mostrar pra sociedade quem são os reais vilões daquela história. Agora mandar analista, o FBI tá envolvido com essa porra. They're coming. Grace, confront that fear. Miss Ashcroft. Come in. What is happening here? There's no escaping your destiny. Hey! Help! What did you hide behind that painting? We have so much to do. Ó, merda, pausei no lugar errado. Ó, cena nova, já velha, nova. Esse exato frame fez muitos outros youtubers teorizarem uma das coisas que fazem até um certo sentido. Sobretudo, como vocês podem ver claramente, parece muito com o sobretudo de Albert Wesker em Resident Evil 5. Entretanto, o ferimento no peito, na altura do que seria o plexo solar, parece muito o local que foi atravessado por Albert Wesker ao matar Oswald Spencer. E aí, isso assim não é novidade. Vários outros youtubers já teorizaram, não só os caras que lançaram isso no dia 31 de outubro, que eu tô lançando esse vídeo muito tempo depois, mas tem gente que lançou isso há quase um mês atrás, antes deste frame, teorizando que esse velho de cabelos grisalhos talvez seja Oswald Spencer revivido. E de fato ele teria acesso ao mesmo material das roupas que o Albert Wesker em Resident Evil 5, já que ele usava exatamente esse sobretudo aí quando o Chris e a Jill encontraram ele logo após assassinar o Spencer na própria mansão do Spencer em um local remoto em Resident Evil 5. Faz sentido o Spencer ter um desses no armário também. Sei lá, é bacana, tático, confortável, deve ser uma delícia usar um sobretudo do João do Wesker. Mas de fato, e não existe só uma roupa, né, gente? Não é o mesmo, exatamente o mesmo. Tem gente que até teorizou, não, o Wesker ele perde esse sobretudo naquela luta com o Chris e com a Jill. Não perde. Ele continua com aquele sobretudo, e tanto que ele tira aquele sobretudo depois. Mas faz sentido o Spencer ter acesso ao mesmo material, ao mesmo estilo de roupa? Faz. Faz sentido o Spencer ser revivido após ser morto e continuar vivo anos após essa suposta morte? Faz. O Wesker ter caído com a Jill daquela altura, naquele precipício, depois que a Jill se sacrificou, entre aspas, para derrotar o Wesker, faz sentido o Spencer, depois que o Chris saiu de lá, preocupadíssimo com a Jill, tentando achar o corpo dela lá embaixo, o Spencer ter revivido exatamente como aconteceu com o Albert Wesker quando ele foi empalado pelo T-102 em Resident Evil 1.
se ele tem o mesmo tipo de vírus no corpo. E aí, assim, um velhinho que tava de cadeira de roda todo fodido, ele acorda e volta. A gente tá falando de um cara que buscava a imortalidade, o crescimento como humano superior. As ideias loucas, meio das ideias que o Wesker tem, o ariano supremo de raça superior, vem da própria mentalidade do Spencer. Faz sentido ele ter o mesmo tipo de vírus injetado no corpo e ele ressuscitar após a sua suposta morte e estar vivo por baixo dos panos depois daquele incidente? Faz. Isso já tinha sido teorizado muito antes, lá nos trailers lá atrás. E tem gente trazendo isso como se fosse novidade, um puta clickbait assim, que talvez eu use. Não vou ser hipócrita, os caras usaram, talvez eu use. Mas já não vai ser liberdade, nem vai ser clickbait, porque quem é fã de Resident Evil já assistiu muita gente comentando sobre esse trailer e vai falar exatamente isso, que talvez este personagem seja de fato Oswald Spencer e não outros personagens como muitos já teorizaram. Eu mesmo já teorizei que, pelo sobretudo, talvez ele fosse o Wesker, sei lá, estranho. Mas eu acho que não. Olhando para esse frame, não parece ser. Mas a minha teoria era um pouco maior. Talvez este não seja o Albert Wesker. De fato, provavelmente pelo ferimento no peito, pelo local do ferimento, eu vou até procurar a imagem na internet aí para colocar na edição. Talvez de fato esse cara seja o Spencer e ele nem seja o grande boss final, porque a teoria de que o Leon tá no game existe e eu duvido que eles não vão colocar nenhum personagem clássico dentro de um numerado. A gente teve um numerado sem personagem clássico. O 0 tem a Rebecca, o 1 é o próprio clássico, então vai ter a Chris, vai ter a Jill. O 2 tem Leon, Claire, Ada. O 3 nós temos Jill novamente, Carlos Oliveira e Barry Burton no original. Barry aparece no original, tá? 4 Leon, 5 Chris, Jill. 6 Chris, Leon, Sherry, Ada. 7 não temos. Não, mentira! Tem o Chris. 8 o Chris volta jogável e com uma aparência muito melhor do que tava no 7, né? Puta que pariu, mano. O Chris em Resident Evil 7 eu assim, eu ignoro aquele rosto que eles botaram no Chris no 7, eu ignoro. Eu vou fingir que tava certo. Porque o Chris Luciano Huck é um desserviço à minha saúde mental. Mas de fato, em nenhum Resident Evil numerado nós não tivemos a aparição, ou ao menos a citação, de algum personagem já clássico. Em todos os numerados eles aparecem. No 9 vai ser diferente? Duvido, não vai ser diferente. Provavelmente, se o Dusk Golden estiver correto, Leon Scott Kennedy está no game. Who are you? Why me? Vimos o trailer, deu pra ter algumas coisas e não, eu não tenho Nintendo Switch 1 nem o 2 e eu não vou fazer pré-venda porque eu não tenho grana pra isso. Então, apoie o canal Ouroboros, se possível. Se não, dê seu like, curta, comenta, compartilha, sigam o Dragão e quando sair mais alguma novidade ou descobrirmos alguma coisa nova, mais alguma teoria nova, nós traremos aqui. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Para itens, acessórios nerds, camisetas e moletons, compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd para você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajudam o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício, tamo junto.
e General Brigadeiro. Ajude-os a monetizar este canal. Você estará dando boa água, boa ração e bons passeios para esses lindos cãezinhos. Deixe seu like já. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou a Duquesa, princesa da comilança. Deixe seu like, curta, comente, compartilha. Siga o dragão, se inscreva e ajude a alimentar os meus bebês. Obrigada. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o dragão, valeu!